Estamos de volta! E connosco veio toda a estupidez. Connosco, não é? Música! O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. O que foi isto? Há histórias que começam com tropeção, outras começam com um acidente, e depois há aquelas que começam com tantos trambolhões seguidos que uma pessoa até se pergunta se a gravidade estava a tentar mandar sinais em caps lock. Hoje vamos entrar numa dessas histórias, uma história que parece uma mistura entre novela, comédia física, mistério policial e um tutorial de como não usar a cabeça como travão. E o mais estranho? Tudo isto acontece a um homem perfeitamente normal. Ou melhor, tão normal quanto alguém pode ser quando passa metade da vida aqui. O protagonista desta epopeia chama-se Jim. Tinha 50 anos, vivia no estado de Nova York e trabalhava como carteiro. Um emprego simples, rotineiro, tranquilo, tirando alguns gnus carteiristas. Bom, o problema é que o Jim era aquilo a que se pode chamar, tecnicamente, um desastre ambulante. O homem era tão desastrado que parecia que a gravidade tinha uma animosidade pessoal contra ele. Se houvesse um manual de instruções para andar, ele precisava de 3 cópias e ainda assim tropeçava na capa. Em 1971, a gravidade decidiu intensificar a perseguição. Num dia perfeitamente normal, o Jim vai levar o lixo lá fora. Pisa um degrau gelado e pumba! Escorrega, cai pelas escadas abaixo e dá uma daquelas cabeçadas monumentais no chão. Capum! Uns dias depois, está a conduzir para o trabalho quando começa a espirrar como se tivesse inalado pimenta. Perde o controle do carro e capum! Enfaixa-se num poste telefónico e dá outra cabeçada. Capum! No dia seguinte, já traumatizado, pensa: hoje vou andar devagarinho, sem riscos. Mas claro, o corpo dele não recebeu o memorando. Ele fica tonto, cai pelas escadas do trabalho e... Cabum! Mais uma cabeçada! Mas, milagre dos milagres, durante 10 dias seguidos o Jim não teve acidentes. Para ele, isto era quase um recorde olímpico. Mas a paz não dura. Ele volta a conduzir, perde o controle outra vez e... Cabum! Bate o carro e dá uma daquelas cabeçadas tão fortes que fica inconsciente. Vai parar ao hospital com uma concussão cerebral e passa 3 dias a recuperar do cabum. E quando achamos que já chega, não chega. Algumas semanas depois o Jim tem o pior dia da vida dele. O dia que muda tudo. Ele pede emprestada a carrinha de um amigo, provavelmente porque acabou de dar cabo do próprio carro dele 2 vezes, vai buscar alguém ao aeroporto e, enquanto conduz, a carteira cai-lhe do bolso para o chão da carrinha. Guardem esta informação porque vai ser fundamental. Ele devolve-lhe o carro ao amigo sem reparar. O amigo oferece-lhe boleia, mas o Jim diz: não, eu vou a pé, são só uns 15 minutos. E é aqui que a infelicidade decide puxar a cadeira. No caminho, o Jim começa a sentir uma dor de cabeça tão forte que parecia que o cérebro estava a tentar sair pelos ouvidos. Ele pensa: eu não sei se chego a casa, e... apagão. O homem desmaia algures no percurso. Agora façamos uma pausa e falemos da Anne, que é a esposa do Jim.
Ela está em casa à espera dele. À espera. E espera mais um bocadinho. E como não tem nada para fazer, espera mais um bocado. E nada. Às 2 da manhã, ainda nada. A caminhada deveria ter demorado apenas 15 minutos. Ela entra em pânico, liga à polícia e declara-o desaparecido. No dia seguinte, toda a gente está à procura dele. Polícia, amigos, familiares, verificam até as morgues e nada. O Jim evaporou-se. Os anos passam e a Anne continua sozinha a trabalhar em tudo o que aparece para poder pagar as contas e para não pensar demasiado. Acaba por manter o número de telefone no nome dele na esperança de que alguém ligue um dia. Eventualmente, com o coração partido, teve de o declarar oficialmente morto. Mas o Jim não estava morto. Estava a viver a vida mais aleatória de sempre. O que se acredita que aconteceu é isto. Depois de desmaiar, o Jim levantou-se, completamente zonzo, apanhou um comboio até à Grand Central Station, depois outro transporte até a Filadélfia e tudo isto sem memória. Ele acorda no centro da cidade, sem saber quem é, de onde veio e como ali chegou. Só sabe que se chama Jim. E como não tinha carteira, lembram-se? Ficou na carrinha do amigo. Não tinha forma de se identificar. E o que é que ele faz? Vai à Segurança Social, inventa um nome e pede um cartão novo. E como eram os anos 70, o funcionário deve ter pensado: documentos? Que é isso? E dá-lhe o cartão. Com isso, o Jim arranja emprego num café, depois noutros sítios, e acaba como cozinheiro, faz amigos, entra numa igreja, cria uma nova vida e todos os natais deixa crescer uma barba branca gigante e faz de Pai Natal em orfanatos. O homem estava a viver a segunda temporada da vida. Passam 14 anos e o Jim tem agora 64 anos e continua em Filadélfia, feliz da vida, sem fazer a ideia de que tem uma esposa que o declarou morto. Até que, no dia da Ação de Graças, está em casa de amigos a ver televisão e aparece um carteiro no ecrã. E algo se acende no cérebro dele. Espera, eu acho que já fui carteiro. Começam a surgir memórias vagas. Os pais, a infância, flashes da vida antiga. Mas como a gravidade gosta de ironia, o Jim continua desastrado. Um mês depois, cai outra vez e dá uma cabeçada. Cabum! No dia seguinte, cai no trabalho e dá outra. Cabum! E é aqui que acontece o milagre. A terceira cabeçada, em 2 dias, alinha-lhe finalmente os neurónios. Ele acorda e tudo volta. O nome completo, a cidade, a vida antiga e a Anne. Sem perder tempo, apanha transporte para Nova York, vai até à antiga casa e toca a campainha. A porta abre-se e é a Anne. Ela nunca se mudou, nunca desistiu e vê o marido vivo à porta 14 anos depois. O que aconteceu depois? Não sei. Mas assumo que houve emoção, lágrimas, abraços. Afinal, 14 anos é muito tempo a pôr a conversa em dia. No fim, o Jim recuperou a memória, reencontrou o amor da vida dele e percebeu que afinal não estava morto, só estava perdido, durante 1,5 décadas. E se esta história nos ensina alguma coisa, é somente isto. Às vezes, tudo o que precisas para encontrares o rumo é uma boa cabeçada. Ou 3. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.